Será que a gente está entronizando o que na nossa vida? Até mesmo aqui, na nossa coletividade, como igreja aqui, como família de Cristo. O que ou quem nós temos entronizado nesse lugar? Será que é o Cristo? Ou uma bênção? A nossa vontade ou algo assim? Isso não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas na ministração, mas senti de compartilhar isso com os irmãos. Eu queria que as meninas que estão ali, ó, esses adolescentes, esses jovens, que estão aí pelo fundo, ficassem tudo aqui na frente aqui para mim. Vem, sem vergonha, vem. Rapidinho. Tudo aqui, ó. Ocupa essas cadeiras vazias aqui, tudo aqui no meio, aqui na frente, ó. Mais para cá. Por favor. Ô, João, você também, João? Vem para frente, João. Bora. Mais aqui no meio assim, viu? Ó. Mais para cá. Isso. Obrigado pela obediência de vocês. Amém? Agora que vocês se acomodaram aí, abre aí a Bíblia de vocês em Malaquias 4. A partir do versículo 1. Essa é uma palavra que o Senhor tem falado comigo já faz um tempo, já uns dias, uns meses. E oi, amém. Lucas, dá um pouquinho de volume nisso aqui. Não sei onde é que está o Lucas, por favor. Mas essa é uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração e falado comigo já tem um tempão. E sempre que eu tenho oportunidade eu falo sobre isso, mas hoje eu queria ir um pouquinho mais a fundo nas escrituras acerca desse tema. Vocês acharam aí Malaquias 4? Amém? O texto vai dizer: pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. Serão como palha. E aquele dia que está chegando arderá fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 4. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe, para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Repita comigo: grande e temível dia do Senhor. Versículo 6. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos seus filhos voltem aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Amém? Quem é que sabe o que é o grande e temível dia do Senhor? Levanta a mão. Para quem não sabe, toda vez que a Bíblia vai falar nos profetas sobre o grande dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, está falando da segunda vinda de Cristo. Amém? Está falando do arrebatamento, está falando do dia em que o Senhor vai parar sobre as nuvens. E para deixar bem claro, esse dia não é um dia de 24 horas. Esse dia, ele é um período onde o Senhor Jesus vai instaurar o seu reino milenar. Nós não vamos falar de escatologia, mas só para dar uma introdução.
Então, quando o profeta Malaquias aqui está falando que antes do grande e temível dia do Senhor, Deus vai enviar Elias. Espera aí, Elias já morreu, certo? Elias já se foi. E nós vamos entender o que o profeta está querendo dizer aqui. E toda vez que eu leio essa passagem, meu coração queima, queridos, porque me vem na mente já tempo do fim. Porque o profeta é claro em dizer que quando essas coisas começarem a acontecer, o dia do Senhor está próximo. Então, quando nós vemos juventude, crianças, jovens, adultos, trabalhando em unidade, juntos, em prol do reino de Cristo, nós estamos vendo essa profecia começando a se cumprir, querido. E onde está o nosso coração? Será que nós somos os que reverenciam o nome de Cristo? Ou somos os que vão ser queimados como palha? Mas e essa pergunta aí? Como é que Elias vai se manifestar novamente? Se Elias já morreu, se o tempo de Elias já passou. Lá em Mateus 17, 10 e 11, consegue colocar aqui, na casa? Mateus 17, 10 e 11. Mais rápido. Aqui, Jesus desce do Monte da Transfiguração, leia um contexto lá. E aí os discípulos perguntam para ele, então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Respondeu Jesus, de fato, Elias virá. Pega aí, de fato, Elias virá. Está onde esse termo aí? No futuro. E restaurará todas as coisas. Pode passar. Eu, porém, digo a vocês que Elias já veio. Eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Espera aí, Jesus estava viajando na maionese, que só pode, né? Está falando, Elias virá de fato, como diziam os escribas e os fariseus, e os profetas na lei, mas está falando que Elias já veio. Jesus estava falando, quando Jesus falou aqui que Elias já veio, ele estava apontando para João Batista. Se vocês forem lá em Lucas 1, vocês vão ver que quando o anjo entrega para o pai de João, que a esposa dele ficaria grávida, o anjo diz que ele se movimentaria e agiria no espírito de Elias. É por isso que Jesus, quando indagado pelos seus discípulos, fala, de fato Elias já veio, e vocês não reconheceram ele, porque o espírito de Elias estava pairando sobre João Batista, a fim de preparar o caminho para a primeira vinda de Cristo, amém? João Batista, queridos, foi aquele que pregou no deserto, veio do deserto, preparando um lugar e um caminho para o Senhor. O ministério de João Batista, ele durou aproximadamente 6 meses, um pouquinho mais, preparando o caminho para a primeira vinda de Cristo, para o sacrifício de Jesus. E quando Jesus fala, Elias virá, ele está apontando para a profecia de Malaquias. Jesus vai falar, de fato, Elias virá. Quando? Quando o coração dos pais começarem a se voltar aos filhos, e dos filhos aos pais. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração já faz um tempo, na verdade é um termo, voz aos pequeninos. O Senhor tem falado muito comigo sobre isso, queridos, voz aos pequeninos. Várias vezes o Senhor falou para mim, para o que você está fazendo, ouça os pequeninos. E quando eu estou falando de pequeninos, queridos, quando eu usar esse termo aqui, pequeninos, eu não estou só falando de crianças, e nem só de jovens, eu estou falando dos irmãos que não estão aqui segurando um microfone. Eu estou falando daquele irmão que tem vergonha de se pronunciar em público, mas o Senhor fala com ele no secreto, mas ele está tendo visões celestiais, visões do trono de Deus agora no secreto dele. Talvez você entrou aqui hoje falando, eu sou um pequenino, ninguém me vê, o Senhor te vê, querido, Jesus te vê,
E guarda uma coisa no seu coração: você tem voz. Você tem voz. Aleluia, Jesus. Mas o que é esse espírito de Elias, mais precisamente? Se a gente fosse entrar com muito mais tempo a fundo na Escritura, a gente poderia enumerar vários pontos sobre o ministério de Elias, o ministério profético de Elias, como foram os passos de Elias. Mas eu queria trazer um ponto para vocês sobre Elias, que é: o espírito de Elias tem a ver com preparar alguém para ser melhor que você. Você já pensou nisso? Como isso mexe com o nosso ego? Como isso mexe com a nossa razão? Espera aí, eu tenho que olhar para as pessoas agora então e pensar que ele vai ser melhor que eu, maior que eu. Não. O meu lugar é em evidência. O meu lugar é aparecendo. O meu lugar é perpetuamente nos holofotes. Não. Sabe qual foi a maior virtude de Elias, querido? Enquanto viveu, foi quando o Senhor o visitou no monte. Lá em 1 Reis 19, desculpa minha garganta, queridos. 1 Reis 19, 15, Elias, ele está fugindo de Jezabel. E aí ele vai para o monte e se esconde numa caverna. Leiam lá, queridos, 1 Reis 19. E aí o Senhor vem, visita Elias, eu não vou entrar em detalhes, e vem numa brisa suave, fala com Elias, e Elias achava naquele momento que ele era o último, mas Deus fala para ele que tinha escondido 7.000, que não tinham se dobrado a Baal. E aí Deus fala para ele assim: vai para tal lugar, e unge Eliseu, como profeta que o sucederá. Quando Elias entra em crise, queridos, muitos teólogos creem que Elias aqui ele estava em depressão. Deus, ele olha para Elias com amor e fala: tá bom, Elias, vá agora e prepare o seu sucessor, alguém que vai ser melhor do que você. Meus irmãos, pensa comigo, Elias tinha acabado de fazer uma loucura com os profetas de Baal, tinha executado mais de 400 profetas, tinha orado e o fogo tinha descido do céu, e Deus fala para ele agora: para o que você está fazendo, vai e unge Eliseu, porque ele vai ser maior do que você. E aí? E se fosse conosco, queridos? Espera aí, mas eu tenho que ver se é Deus mesmo que está falando comigo, alguém maior do que eu, alguém que vai fazer coisas melhores e maiores do que eu, mas isso não está certo. Elias não questionou, queridos. Elias foi, ungiu Eliseu, e Eliseu se tornou um grande profeta na nação de Israel. Elias não olhou para isso com desdém, ou mesmo com inveja. E se a gente for olhar nas escrituras, nos registros, poucos registros que temos sobre Elias e Eliseu, nós vamos ver que a Bíblia relata mais até milagres e sinais sobre Eliseu do que sobre Elias. Mas Elias é o cara que Deus fala que vai derramar o Espírito como de Elias sobre uma geração. E é isso que eu queria chegar. Quando Malaquias fala e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, está falando, querido, de gerações se conectando em prol do reino do Senhor. Está falando de eu olhar para o João aqui, para o meu irmão e falar: cara, continua perseverando. E saber que um dia o João vai passar por mim e vai encontrar outro lá na frente e vai falar: continua perseverando. E esse outro vai passar pelo João e vai continuar levando o Evangelho, querido. É entender que somos um corpo unido e bem ajustado. É entender que a minha deficiência vai ser completada pelo César. É entender que aquela área que eu não alcanço, o Felipe vai alcançar, o Busa vai alcançar. Coração dos pais se convertendo aos filhos.
e dos filhos aos pais. Quando eu falo dos filhos aos pais, é quando eu olho para uma geração a qual já está passando e entendo o legado do que eles fizeram. É quando Eliseu olha para trás e fala: eu preciso honrar o legado de Elias. É quando nós olhamos e vemos os nossos anciãos aqui na igreja e falamos: eu preciso honrar o legado desses homens, dessas mulheres. Por mais que o nosso pensamento seja diferente, por mais que algumas áreas, detalhes, pensamos diferente uns dos outros, mas o cerne que nos une, a liga que nos une é o sangue de Cristo, querido. Converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, é como se nós deixássemos o Espírito Santo derramar o sangue de Cristo no nosso meio, como se lubrificasse as engrenagens. E aí nós começamos a agir como um corpo bem ajustado, que não range mais por qualquer coisinha. Vocês estão entendendo? Estão comigo, queridos? E Eliseu, ele transmitiu o legado de Elias. Eu vou mostrar para vocês como que ele fez isso. Abre aí 2 Reis 6, 16 e 17. Coloca aqui a Cássio para nós. 2 Reis 6, 16 e 17. Volta um versículo antes. 15. Esse contexto aqui, eu desafio vocês a ler também em casa. Quem quiser anotar, 2 Reis 6. Esse texto vai falar sobre uma época em que a Síria estava perseguindo Israel. E aí Eliseu, Deus falava para ele todas as vezes em que lugar que o exército da Síria se acampava, e ele conseguia alertar o rei de Israel que se antecipava da guerra, entende? E esse rei sírio começou a ficar irritado com Eliseu e mandou um exército atrás do profeta. E aí acontece isso aqui, volta lá. Aí, quando o rei manda, o rei enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus, esse homem de Deus era Eliseu, levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Pausa aqui. Eliseu falou isso porque ele tinha os olhos abertos, querido. Eliseu, ele contemplava as regiões celestiais. Eliseu já sabia que o exército do céu era muito maior do que aquele exército terreno. Mas o seu servo não sabia. O seu servo ainda era um pequenino, não era maduro, não tinha crescido na fé. Eliseu podia muito bem falar assim: fica bem tranquilinho que eu estou vendo. Fica de boa, eu estou vendo. Deus está com a gente, pode ficar de boa. Só me segue. Só me segue, vem comigo. Confia em mim, eu estou vendo, eu estou vendo. Foi isso que Eliseu fez? Quem conhece a história? Vamos seguir o outro versículo. Olha o que Eliseu fez, queridos. Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Querido, andar no espírito de Elias tem a ver com ensinar pessoas a se encontrarem com Jesus e aprenderem o caminho. Nós não somos a ponte que liga as pessoas a Deus, a ponte é Jesus, meu irmão. Nós precisamos parar de achar que somos a fonte que vai alimentar as pessoas. Nós não somos nada. Somos apenas instrumentos nas mãos de Jesus. Ele é o caminho, querido. Quando Jesus estendeu os braços lá na cruz, Ele fez uma ponte entre Deus e os homens, e o caminho é Ele. Quem somos nós, cara? Quem sou eu? Para pensar ou achar que uma pessoa só vai ouvir Deus através de mim. Não, querido. Andar no espírito de Elias, querido, é pegar o João. Vem aqui, João. Não pode ficar aí, só estou falando, João. Vem aqui, João. João, livro tal.
Esse é o caminho, João. João, quando você estiver no seu quarto, você pega a sua Bíblia e o Senhor vai falar com você. Você ora bem assim, João. João, já tive uma experiência assim, João. Cara, mas olha para Jesus. Não é você chegar, João, pode ficar tranquilo. Eu vou orar, o Senhor vai falar comigo e eu te faço o recado. Não, querido. Vou te falar uma coisa. Você tem livre acesso. Vou repetir. Livre acesso. Desabilita o loop aí, ô Gabriel. Canal do loop. Você tem livre acesso, querido. À presença do Senhor. Você tem livre acesso à voz do Pai. Para ouvir o Senhor. Aqueles que estão sob a tutela aí, do derramar do Senhor, para andar sob o espírito de Elias, jamais vão esconder a voz de Jesus, cara. Fala, não, só fala comigo. Você não pode ouvir, não. Você não tá na. Você não pode sentar na janela agora, não. Você tem que ficar aí um pouco aí, porque Deus só fala comigo. Isso é mentira, querido. Isso é uma mentira enviada e inventada por Satanás para cegar as pessoas e conduzi-las ao inferno por falta de conhecimento. Oh, Jesus. Não tenha medo, querido, de que as pessoas que caminham com você se tornem maiores que você. Tenha orgulho disso. Sinta orgulho. Porque a nossa recompensa, querido, não é aqui na terra. A nossa recompensa é nos céus. A nossa recompensa é celestial. Nós estamos aqui como agentes que vão conduzir pessoas a aprenderem a ouvir a voz do Senhor. Essa é a nossa missão. Eu quero que vocês abram comigo lá, ó. Eu vou ler aqui, na verdade. Eu anotei aqui esse texto, aprende com o Henrique. Lá em Lucas 18, 15 e 17, vai dizer assim, ó, um povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, presta atenção, ao verem isso, os discípulos de Jesus, tá? Repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Coloca aqui para mim, Cássia, Marcos 10, 13. Essa versão de Marcos 10 é interessante, porque Marcos vai relatar de uma outra forma. Pode passar o próximo versículo. Olha lá, quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse, deixem vir a minhas crianças e não as impeçam. Jesus estava dizendo, sai da frente, miserável. E ele não estava falando com qualquer um não era com fariseu, com escriba não, querido. Era com os discípulos que caminhavam com ele. Eu até imagino a cena, a multidão, Jesus ali e os pais querendo que Jesus abençoe as crianças. E os discípulos, não, deixa o mestre, sai, ele tem muita coisa para fazer. Jesus, sai da frente, miserável, deixa eu chegar aqui. Quando é que nós vamos parar de impedir que a voz de Deus chegue aos pequeninos? Quando é que nós vamos olhar para os pequeninos e chegar aí, João? O que Deus falou com você essa semana, mano? Eu quero ouvir, cara. Ei, o que Deus falou contigo essa semana? Compartilha comigo. E aí você vai ter uma oportunidade, querido, de apontar ele para Jesus. Talvez ele está interpretando de uma forma torcida, mas você ouviu, você vai ajustar. Você vai ser como Elias, não como os discípulos aqui. Estão entendendo, meus irmãos? Amém? Precisamos ser como Eliseu, ensiná-los a ouvir
a Deus. Cadê a Fernanda? Fernanda, vem cá. Essa ministração vai ser dividida em 2 partes, tá? E na última 4 horas de adoração que teve, mês passado, teve um momento aqui, eu saí ali fora, a Fernanda estava ali no canto e esperou eu terminar de conversar, não nem lembro com quem que era, acho que era com o Vitor. E ela me chamou e falou, Tarso, eu preciso falar com você. E ela foi falando, cara, Deus falou isso aqui comigo, isso. E ela maluca, assim, sabe? Zureta. E meu coração queimou, querido. Falei, meu Deus, cara, o que é isso? E eu acabei de me lembrar, assim, quando Jesus pergunta, né? Quem tu dizes que sou? Pedro fala, tu és o Filho de Deus. E Deus fala para ele, o Espírito te revelou. E no meu coração, o Espírito revelou para ela. E hoje ela vai compartilhar aquilo que o Espírito falou com ela, aqui. Com muita autoridade, mas com muito temor do Senhor. E eu vou falar para vocês, querido, ouçam os pequeninos. Você que é pai, você que é mãe, ouça os seus filhos em casa. Pergunte para os seus filhos, filho, o que você tem visto? Filho, o que Deus tem falado com você? Fala para o pai, fala para a mãe. Filho, quando você chegar em casa, fala, pai, o que o Senhor tem falado com você? O que Deus tem falado no seu coração, compartilha comigo, pai. Deus está dando voz aos pequeninos. O Senhor está tirando grandes figuras de grandes plataformas e falando com os pequeninos, queridos. Eu vou falar outra coisa, o tempo do fim será marcado por uma igreja que vai às ruas e não sobe aos púlpitos. O tempo do fim será marcado por pessoas que vão gastar a vida discipulando os pequeninos nas casas, nas escolas, no trabalho. E ontem a Fernanda estava aqui, ela foi falando um negócio ali, cara, e meu Deus, eu fui embora baqueado, cara, porque eu falei, eu nunca tive coragem de fazer isso quando eu tinha a idade dela. Ela falando que ela faz o devocional dela no recreio, velho, na escola. Chega lá e abre a Bíblia e não está nem aí com o que as pessoas vão falar. Quantos de nós estamos preocupados se o nosso patrão sabe ou não se nós somos cristãos, queridos? Se o nosso vizinho de trabalho sabe que nós professamos a nossa fé, ele te respeita como cristão? Ou ele fala com você sobre qualquer consciência da carne aí, pensando que você compartilhe também? Voz aos pequeninos, queridos. Paz do Senhor. Eu confesso que eu estou bem nervosa. As únicas vezes que eu falei nunca foram assim para um público tão grande. Eu só tinha falado, às vezes, no culto de adolescentes, ou essas coisas que a gente pode considerar menores na igreja, porque eu nunca imaginei que talvez eu estaria, sei lá, na frente de todo mundo na igreja, falando uma coisa que o Senhor me falou. E o Senhor, desde dezembro, quando a gente estava estudando para o Enem, que ia ter bíblico sobre Mateus, eu lendo Mateus, quando eu comecei a ler, teve um versículo específico que o Senhor ele colocou no meu coração e eu não entendi o que ele significava. E eu fiquei falando com os meus pais, tipo, o que isso aqui significa? E eu fui pesquisar, eu peguei outras versões de outras Bíblias para tentar entender o que o Senhor queria falar. E com o tempo o Senhor ele foi aperfeiçoando essa palavra, colocando outros versículos. E na última 4 horas eu queria falar bem rápido sobre isso. Não era uma coisa que eu pretendia chegar e falar para todo mundo num momento assim. Eu só tinha sentido de falar, e eu falei com o Tarsis, e eu falei, é bem rapidinho, não vou demorar. E eu acho que por causa do tempo ele falou que
falou para mim me preparar para as próximas 4 horas. E o Senhor falou no meu coração sobre quando nós falamos sobre avivamento. Quando eu li Mateus 3:11, que está escrito, quando João Batista ele está falando com as pessoas, ele fala: eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito, muito superior, cujas sandálias não sou digno nem de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. E o Senhor falou no meu coração sobre essa pá, e eu pensava, o que significa essa pá? E pesquisando, era onde eles colocavam o trigo e a palha juntos depois da colheita, e eles jogavam para cima. E com o vento, a palha era retirada de junto dos trigos, porque os trigos eles não voavam junto com a palha. E isso foi uma coisa que, em todo momento que eu podia falar, eu falava, porque lembrava muito também do joio e do trigo, que o Senhor separaria. E pensando nisso, lá em Atos 2, quando a gente vai lá em Atos 1:15, a gente vê que na Bíblia fala que juntos eram 120 pessoas. Estavam todos juntos, e se você for fazer a conta desse dia que eles estavam todos juntos, até o dia da descida do Espírito Santo em Pentecostes, são mais ou menos 10 dias. E o Senhor, Ele falou no meu coração sobre a expectativa que aquele povo tinha sobre a vinda do Espírito Santo. Eles nem sabiam o que era o Espírito Santo. Tipo, era uma coisa que eles só tinham ouvido falar. Era só uma profecia. Tipo, Jesus só tinha falado que ele ia sair uma hora e que ele ia deixar o Consolador, que ele ia deixar o Espírito Santo. Mas ninguém realmente conhecia o Espírito Santo até aquele momento. Então, quando a gente olha os 10 dias que 120 pessoas continuaram juntas, provavelmente em oração, juntos, adorando ao Senhor, esperando o Espírito Santo, eu acho que a gente, às vezes, deveria aprender com eles. Porque muitas vezes a gente só faz a igreja como uma rotina. A gente fica muito familiarizado com vir nos cultos de domingo e tá tudo bem, eu venho aqui, eu levanto a minha mão, eu oro, de vez em quando eu choro e daí eu vou para casa. E durante a semana não muda nada. Durante a semana, quando nós adolescentes estamos na escola, os nossos amigos e os nossos colegas não veem Cristo. Quando os jovens estão na igreja, o mundo não vê Cristo. Quando nós estamos trabalhando, o que nós estamos fazendo, quando a gente está em outros lugares, o Senhor fala muito comigo sobre isso. Porque nós, como cristãos, nós deveremos ser igual a Cristo. E é isso que significa ser cristão. Sermos mini-cristos. Sermos iguais a Jesus. E muitas vezes, principalmente no lugar que eu mais passo tempo, na escola, isso não é só de uma escola, porque eu percebi que nunca é só num lugar, porque esse ano eu mudei de escola, em que muitas vezes a gente está na sala e a gente percebe que alguns dos nossos colegas, que nós sabemos que são nossos irmãos na igreja, muitas vezes eles agem como as pessoas, os nossos outros colegas que não são da igreja. E muitas das vezes eu pensava nisso e
uma hora eu parei para pensar que muitas das vezes eu não agia como Jesus. Que muitas das vezes a gente estava na nossa sala e, junto com uma roda de amigos, a gente começava a conversar. E será que aquilo ali vale a pena conversar? Será que, como cristão, é certo nós falarmos disso? Eu acho que em todo lugar a gente pode pensar sobre isso, em todo momento. E quando a gente fala de avivamento, uma coisa que eu escutei várias pessoas falando: não existe avivamento sem arrependimento. E lá em Joel 2, eu acho que não estava para mim falar. Se eu fosse falar no mês passado o que eu queria ter falado, eu não ia ter pegado essa palavra, porque foi o Tarsis que ele falou: lê Joel, porque vai acrescentar, e realmente acrescentou. Porque tem algumas coisas aqui que tocaram muito o meu coração. E quando a gente lembra lá sobre a pá que faz a divisão e que a palha vai ser jogada no fogo, em Joel 2:5 diz: olhem para eles, saltando sobre o topo dos montes. Ouçam o barulho que fazem, com o estrondo de carros de guerra, como fogo crepitante que devora um campo cheio de palha, como um exército poderoso que avança para a batalha. Aqui, em Joel 2, fala sobre o dia temível do Senhor, igual o Tarsis falou, sobre a segunda vinda de Cristo. E aqui ele fala, né, como vai ser temível e como vai ser assim pesado para quem não se arrepender. E Joel 2, ele tem uma sequência de que primeiro ele fala o que vai acontecer, depois ele fala o que a gente tem que fazer em relação a isso, e depois ele nos promete. Porque em Joel 2:12 fala: por isso o Senhor diz: voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. E como o Tarsis falou, né, que agora eu faço o meu devocional na escola, principalmente porque, como é uma escola nova, eu não conheço muitas pessoas. E a amiga que eu tenho lá, ela falta bastante. Então, normalmente no recreio eu fico mais sozinha. E eu senti que, principalmente essa semana, o Senhor vinha e falava comigo para mim conversar com Ele, para mim sentar com Ele. Porque como eu não estava sentada com a minha amiga, que muitas das pessoas podem se sentir sozinhos na escola por não ter tantos amigos, principalmente eu, porque eu sou uma pessoa muito sociável, eu estou sempre com pessoas em volta. E na minha antiga escola eu sempre tinha várias pessoas em volta. Eu sempre me dava bem com os meus colegas. E ali ele me chamou e falou, e pediu para me conversar com ele. E fazendo um devocional lá, o Senhor falou comigo. Eu vou até pegar aqui, Abi, espera um pouco. Ele falou comigo em Jeremias 29:13. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. E parando para pensar, eu falei, cara, que coração é esse? Porque às vezes nós somos movidos tanto pela emoção, a gente fica pensando que para buscar o Senhor a gente tem que ter acordado bem, a gente tem que ter passado por um dia ótimo, e daí sim a gente vai ter a vontade de buscar o Senhor, de ler a palavra, de orar. Mas não é assim. Assim como a Karine falou no começo, a gente busca o Senhor, a gente adora o Senhor porque nós sabemos quem Ele é, por quem Ele é, e não pelo que a gente sente. Porque ontem a gente conversando, o Rony falou, se o Senhor não se manifestasse nem em um arrepio no meu braço, Ele deixaria de ser Deus? Ele deixaria de existir? E não, então, nesses momentos que às vezes a gente para e pensa,
em que nós pecamos em, muitas vezes, na adoração, em adorar o Senhor, porque a gente deixa as coisas que aconteceram lá fora mudarem a nossa forma aqui dentro, ou dentro do nosso quarto, na hora de adorar o Senhor. E muitas das vezes a adoração nem sequer passa de fora das quatro paredes da igreja, em que a gente não busca o Senhor durante a semana inteira. Mas quando chega num domingo, a gente quer que o Senhor fale com a gente. A gente quer que o Senhor use outra pessoa para vir falar com a gente. Quando nós temos acesso direto ao Senhor todos os dias, todos os momentos. E saber que o Senhor, quando Ele fala para nós nos arrependermos, Ele fala disso em unidade. Porque quando a gente fala de avivamento, a gente nunca pensa no que acontece antes e no que evidencia realmente o avivamento. E o que acontece antes é que as pessoas, elas compreendem quem o Senhor é de verdade. Elas adoram o Senhor de verdade, juntas, como uma igreja. E a partir disso, o Senhor vai conversando e falando com a gente. E nisso a gente vai percebendo o quanto nós somos falhos e vamos nos arrependendo. Porque o Senhor, Ele vai santificando a gente. E quando isso vai acontecendo, o que mostra lá em Atos 2 de novo, é quando Pedro, ele levanta. Lá em Atos 2, 14. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. E aqui vai mostrar tudo que ele falou. Porque quando o Espírito Santo desceu e as pessoas da cidade ficaram assustadas, achando que estava todo mundo bêbado, que estavam loucos, né? Então Pedro, ele vai se levantar, cheio do Espírito Santo. E ele vai pregar. E um pouco depois, no versículo 41, vai falar que os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Uma pessoa se levantou, depois que o Espírito Santo desceu. E a partir disso, 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas conheceram a Cristo. 3.000 pessoas foram salvas. Essa noite, eu até comentei com algumas pessoas, com a minha mãe, com a minha avó, que eu, um pouco ansiosa com esse dia, eu estava aqui na frente e eu comecei a falar de uma história. E eu falei que tinha um campo muito grande com trigo para ser colhido. E tinham várias e várias pessoas colhendo trigo. E daí o céu se fechava e ficava tudo nublado. E todo mundo começava a colher mais rápido, porque ia começar a chover. Então, quando começa a chover, as pessoas que estavam colhendo, elas saíam e iam buscar abrigo e deixavam o trigo. Mas ficava uma pessoa colhendo o trigo, sozinha, embaixo da chuva. E é uma coisa que o Senhor me falou, porque faz um pouco de tempo, né, que Ele tem falado isso, e é uma coisa que tem incomodado não só sobre mim, mas em pensar se nós, em unidade, nós estamos adorando o Senhor como Ele merece. Se nós nos arrependemos e nós mostramos o Senhor lá fora. Porque quando a gente está cantando aqui dentro para o Senhor, para Ele nos avivar, para Ele vir com o fogo dEle, para a gente ter esse avivamento que é tão esperado, que o Brasil tanto espera, porque é tão falado esses últimos tempos sobre o avivamento do Brasil. A gente não sai das quatro paredes e a gente canta aqui e lá fora a gente não busca. A gente canta aqui e lá fora a gente não prega o que a gente escuta aqui, o que a gente escuta do Senhor no nosso quarto. E muitas das vezes a gente normaliza isso. Às vezes a gente canta músicas aqui, que tem uma música que fala lamento por viver indiferente. Quantas vezes na igreja, a gente entrou na igreja, cantou essa música, chorou. Nossa, Senhor, perdão, porque eu vivo indiferente,
porque eu sou o centro da minha vida, porque eu não coloco o Senhor como prioridade. E daí chega na segunda-feira, tá igual. E falando sobre arrependimento, uma coisa que eu aprendi sobre arrependimento é que o arrependimento, ele gera mudança. Então, a partir do momento que nós nos arrependemos, se nós nos arrependemos de verdade, nós vamos mudar. E sabendo disso, em diversas vezes que eu acabo errando e eu peço perdão para o Senhor, eu comecei a orar: Senhor, me ensina a me arrepender. Porque eu não sei. Porque eu chego na sua presença, eu choro, eu oro e não muda nada. Porque amanhã eu estou caindo nas mesmas coisas que eu caí semana passada. Porque agora eu estou caindo nas mesmas coisas que eu caí ontem. E o Senhor, Ele tem chamado a igreja para um avivamento. E nós sabemos disso e nós buscamos isso, só que a gente não faz nada para que isso aconteça. Então, quando o Senhor ele fala para a gente se arrepender, Ele está sendo sincero, Ele está sendo sério sobre algo que Ele quer fazer. Porque sair na rua, você não consegue olhar os seus irmãos que estão perdidos? Eu vi uma pregação em que um pastor falava que nós chegaríamos no céu. E o Senhor falaria: servo bom e fiel. Mas deixa eu primeiro te mostrar as pessoas que você deixou para trás. As pessoas que viveram com você. Os seus colegas, os seus amigos que estão longe do Senhor. Ou que nunca nem sequer escutaram ouvir o nome de Jesus. É muito difícil. Nós não temos esse coração quebrantado, que tem esse amor pelos perdidos, se nós estamos em Cristo. O Senhor, Ele tem nos chamado para nos arrependermos, para termos um coração como o dele, para sermos igual a Ele. E assim, Ele vai mandar o Espírito Santo. Mas a gente tem que ter o espírito de ousadia. A gente tem que dar o primeiro passo em buscar o Senhor. Porque se a gente quer alguma coisa, a gente tem que ir atrás. A gente não vai ficar sentado só esperando. A gente sabe que o Senhor é o Deus do impossível, mas como que Ele vai trabalhar com um povo que não escuta Ele? Porque como que o Senhor vai falar com a gente se a gente não tem um momento para escutar Ele? Porque às vezes a gente só ora no final do dia, fala: obrigado, Senhor, me abençoa minha família, estou precisando disso, daquilo, boa noite, e vai dormir. E de vez em quando o Espírito Santo ele fala no nosso coração e ele fala pra gente buscar Ele. Mas aí a gente fica no celular, a gente fica na televisão, e a gente fica igual, fazendo as mesmas coisas, e daí a gente ora: Senhor, me ajuda a te buscar. Me ajuda a ter intimidade com você. Só que a gente não busca Ele. Como que a gente vai ter intimidade com alguém que a gente não conversa? A Bíblia é a revelação de Jesus Cristo. Desde Gênesis até Apocalipse, aqui está falando sobre quem é Jesus Cristo. Sobre antes dele vir, quando ele veio, depois que ele veio, agora e o futuro. E a gente não lê isso aqui, porque João fala que Jesus é o verbo, que Jesus é a palavra. Então, quando a gente lê isso daqui, a gente está conhecendo a Jesus Cristo. E quando a gente não ora, não lê a palavra, nós não conhecemos a Cristo. Se a gente tivesse esse entendimento de quem o Senhor é, nós buscaríamos Ele de verdade. Nós nos arrependeríamos. Nós adoraríamos ao Senhor como Ele merece.
E o Senhor quer nos usar, desde a criança até o mais velho. E é por isso que, quando ele fala de arrependimento, não é só um arrependimento de agora, mas um arrependimento diário. Até porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então a gente pode desfrutar disso. Muitas das vezes a gente peca e a gente nem sequer se percebe, ou a gente nem sabe. Então, quando a gente orar, que nós possamos orar para o Senhor e pedir para Ele nos mostrar onde nós temos errado, para Ele nos ensinar a nós nos arrependermos, que Ele nos ensine a ter um coração que adora Ele de verdade, que nós, quando viermos à igreja ou quando estivermos sozinhos, nós não tenhamos vergonha de quem é o Senhor. Porque o Tarsis falou que eu faço o devocional na escola. Só que ontem eu estava na minha sala. E quando eu fui pegar a minha Bíblia, eu hesitei em pegar a minha Bíblia. Porque eu pensei no que meus colegas pensariam. E o Senhor, o Espírito Santo veio e falou no meu coração que eu não deveria ter vergonha. E naquele momento eu percebi que talvez eu tenha deixado de fazer o que o Senhor quer que eu faça por vergonha. Porque eu fico pensando que as pessoas que estão em volta de mim vão pensar se eu abrir a minha Bíblia e começar a ler ela. Porque quando a gente está conversando com nossos amigos, muitas das vezes a gente começa a fofocar junto com eles, fazer piadas imorais, falar de outras pessoas, falar de coisas que não convêm, porque nós não tivemos a transformação real do Espírito Santo. Então, em resumo, do que eu quis falar, eu acabei falando mais do que eu queria. O Senhor, Ele quer avivar a nossa igreja, a igreja brasileira. E Ele vai fazer isso, só que o avivamento só vai vir quando nós, juntos, em unidade, independentemente do nome da igreja, independentemente de quem seja, idade, se é homem, se é mulher, nós precisamos juntos nos arrepender e adorar o Senhor em resposta de quem Ele é. Então o Senhor, Ele vai vir com o Espírito Santo e vai derramar sobre a nossa igreja. E a partir disso a gente vai ver realmente a mudança necessária. Porque nós precisamos de uma igreja que se posiciona nas brechas que o mundo tem aberto. Porque enquanto o mundo está lá fora, está pecando, enquanto eles estão, muitos agora, nesse exato momento, estão em festas, estão fumando, estão bebendo, estão se drogando, se prostituindo. Nós estamos aqui e esquecemos disso. E quando nós nos colocamos no meio dessa brecha que o mundo tem aberto, então a gente fecha as portas que estão abertas para o diabo agir no nosso país. Porque se em cada um de nós começar esse avivamento, esse fogo pessoal e na unidade, que é o tema do ano, se nós juntos tivermos cada um avivamento individual, esse avivamento ele vai se alastrar para o resto da igreja. E eu tenho certeza que a partir daí não são só 3.000 pessoas que vão conhecer Jesus Cristo. Vão ser muito mais. Mas primeiro nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos escolher se nós vamos ser o trigo ou se vamos ser a palha que vai ser jogada ao fogo. A gente precisa tomar um passo de confiança no Senhor.
a gente precisa ter coragem de ser cristão de verdade. Eu digo isso por mim, porque eu sou uma pessoa muito inconstante. Sendo sincera, muitas vezes eu acabo não orando ou não fazendo devocional porque sim. Porque às vezes eu não sinto. E é por isso que o Senhor tem falado tanto ao meu coração sobre não ser emocional. Sobre não ser imaturo, sobre esse amadurecimento de buscar a Ele. Então, é isso. Nós temos que nos arrepender. Buscar o Senhor. Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo que a gente tem que dar. Porque o Espírito Santo, ele já está pronto para fazer o que ele tem que fazer. E se nós pedirmos e buscarmos a Ele de todo o coração, a gente vai encontrar. É isso.